strong. É isso aí, estamos de volta aqui com o Destaque Mais na Foco TV. Quero já agradecer a todos vocês que estão conosco, que estão aí nos assistindo. Compartilhe essa live aí para outras pessoas, envie aí, deixe sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão. E nós já estamos aqui com a nossa convidada especial, Kátia Silva, minha mentora também. Eu já quero falar para vocês que é a minha mentora. Boa noite, Kátia. Boa noite, Miriam. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Muito prazer tê-la aqui neste programa. Já fique à vontade, a casa é sua. Certo. Tá bom? Gente, antes de começar o nosso papo aqui gostoso, olha só, aqui você já sabe, o nosso programa é voltado para a mulher, né, para toda a família, porque sim, tudo que a gente fala aqui serve, né, para toda a família, para o esposo, para a esposa, para os filhos, né? Então, assim, mas de qualquer forma, eu quero conhecer o seu lado mulher aqui agora. Eu quero que você se apresente ao nosso público, né? Certo. Quem é você, de onde você veio, pode ficar à vontade. Tá certo. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Muito obrigada, Miriam, por essa oportunidade. Nós sabemos, né, os caminhos que nós percorremos para a gente chegar hoje aqui para esse reencontro. Não, né? foi fácil, Não, né? foi, mas é um reencontro divino, né? Com eu sei certeza. que foi algo assim proporcionado por Deus e eu estou muito feliz, então eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer também, né, ao meu esposo Jefferson, né, o meu filho Davi, por eles estarem me apoiando, minha mãe, aos meus pastores, né? E é muita alegria estar aqui. Bom, então, quem sou eu, né? É muito gratificante, porque nem sempre a gente para pensar realmente quem nós somos, e nós temos uma identidade. Sim, né? Com certeza. Isso é muito importante, né? Passar essa mensagem para as mulheres, saber sim, quem sou eu. Sim. E quando eu comecei a refletir, quem sou eu? O que eu vou dizer de mim? Quem sou eu? Não, eu sou a Kátia. E quem é a Kátia, né? E aí vem aquela novela, né? Aquele filme da nossa vida, da nossa história. E eu comecei a pensar desde que eu era criança, desde que eu era pequena, que eu fui formando essa pessoa. E eu descobri algo, assim, maravilhoso, que quem nós somos tem a ver com as pessoas que conviveram conosco. Então veio na minha mente tantas pessoas que passaram pela minha vida e que definiram a minha pessoa, definiram minha personalidade, meu caráter, influenciaram na minha conduta, na minha forma de vestir, de pensar, de tudo, né? Então, assim, nós somos frutos do meio. É verdade. Né? Então, eu sou professora, é o que eu tenho maior orgulho de dizer a respeito da minha profissão. Neste momento não estou exercendo, porque eu estou voltada para outros projetos, mas, né, essa é a minha formação, essa parte de educação, né, de trabalhar com crianças. Eu sou, o meu último público foi um público universitário, então eu trabalhei como professora universitária, tenho muitos alunos aí, deve ter alunos me assistindo, né, aluno nunca deixa de ser aluno. Com certeza. Né? E, bom, eu sou casada, eu tenho 24 anos de casada, eu tenho um filho, adolescente, Davi, de 13 anos, a alegria da nossa vida. Então, eu sou esposa, eu sou mãe, eu tenho minha profissão, eu sou cristã, né? Então eu tenho meus pastores, também sou dona de casa, então essa sou eu. Olha o tanto de papéis, né? Nós Sim. mulheres, como que nós desenvolvemos. E esse é o nosso maior desafio. Sim. É como vamos lidar com esses diferentes e diversos papéis e nos manter bem. Certo. Né? Porque se não soubermos gerenciar isso bem, isso vai nos afetar. Exato. Né? Talvez com uma tristeza, uma ansiedade, até uma depressão ou outras doenças. Sim. E aí tudo para em nossa vida. Exato. Porque assim, eu passei, eu não digo que eu estou passando, porque eu decreto, eu declaro, eu confirmo a cura na minha vida, né? Eu passei por uma experiência que eu ainda não tinha vivido, Kátia, que foi uma enfermidade, né, que me atingiu
eu achava muito bonito eu nunca ter passado por hospital, nem eu, minhas filhas. Isso pra mim era um orgulho que eu tinha. E eu tinha que passar por essa experiência, né? Sim. E eu vi que uma doença que seja na alma, que seja no físico, que seja mental, atrapalha a vida da gente muito, o nosso dia a dia, os nossos projetos. É por isso que esse programa ele tem esse objetivo de levar essa mensagem positiva. Não é só apenas uma mensagem, mas é de tentar levantar essa mulher, dela se olhar mais, né? Ter um olhar mais voltado para si. Isso é ser ambiciosa? Não. Isso é largar os outros? Não. Mas ela precisa estar bem. Essa é a mensagem que nós queremos levar. E eu vendo você falar aí, diante desses papéis que você desenvolve, como que é ser mãe, ser filha, esposa, profissional? Como que é tudo isso aí? Aí vai um pouquinho de historinha, né? Porque para falar isso, né, tem que contar um pouco das experiências. Sim. E não é tão simples. E ao mesmo tempo é muito simples. Por que que é simples? Porque depende das nossas decisões. E algo que eu acho interessante é que a sociedade, ela influencia muito. O modelo de sociedade que nós vivemos hoje influencia demais no nosso papel e nos nossos papéis. 16 anos, então a gente sabe como que é toda essa história antigamente, né? Aí o que ela quis ser, né? Ela queria fazer muita coisa da vida, mas acabou que ela ficou cuidando dos filhos, ela tem uma profissão, ela chegou a trabalhar também na profissão dela, mas ela focou mesmo na família, né? E pra que eu vou trabalhar? Porque na minha cabeça meu pai ganhava bem, cuidava da casa, sustentava a casa, então eu podia casar, meu marido sustentar e tava tudo certo. Pronto. Né? E aí você vai estudando, você vai aprendendo, você vai amadurecendo e você vai vendo que não é bem assim. E hoje nós temos um papel importante na sociedade, porque a mulher ela conquistou o seu espaço. Exatamente. Né? E não é uma questão de não depender do homem, é uma questão de realização. Pessoal, né? Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu sempre gostei de ser professora e eu não pensava que eu tinha que ficar em casa simplesmente porque era ou que eu tinha que trabalhar apenas para ajudar meu marido, porque eu tinha que ajudar no sustento, embora isso também entra, né, como um papel, como parte importante. Porém, o que eu fazia? Né? Eu trabalhava, mas eu conseguia me realizar. Então, ali você está se realizando, ali você também está sendo um ser social, ali você também está desenvolvendo, você está crescendo, porque nós sabemos, igual nós vemos na filosofia da teoria de Vygotsky, né, que nós, como ser social, nós nos desenvolvemos como ser social. Sim. Então, isso é importante, nós termos esse contato com pessoas. E foi assim, né, que eu comecei a trabalhar. E de repente eu via que o trabalho estava tomando conta. Por quê? Porque a mulher, quando ela é muito responsável, a mulher quando pega para fazer, ela faz. Se entrega, ela né? se entrega. Então, o trabalho era a prioridade. E chega um tempo que você vai vendo que você vai deixando de ser um pouco esposa. E ele tem que respeitar, porque você é a sua profissão, né? Então ele tem que respeitar. Aí daqui a pouco você deixa um pouco de ser mãe também. E outras, daqui a pouco você deixa de ter uma vida social, você vai deixando de ter amigos. Então, assim, isso se torna uma prisão, isso se torna um cativeiro. Se não souber gerenciar. Se não souber gerenciar. Então, é um jogo de cintura. E eu comecei a fazer muito isso, porque quando o meu filho nasceu, quando ele era pequeno, eu lembro que eu chegava e fazia o que muitas mães hoje fazem. O quê? Eu como professora, a gente levava muito trabalho para casa. E aí eu pegava o computador, era um tablet ou computador, videozinho, colocava ele sentadinho para ele assistir ao meu lado, então ao meu ver estava tudo certo, ele está comigo. E eu estava ali, junto com ele num mundo e eu em outro mundo. E eu começava a corrigir, fazer planejamento e quando ele acabava que ele chorava, o que a gente faz? Brigava, mandava parar, e agora tem que arrumar outra coisa, não sei, né? Então, assim, impaciente, não estava desfrutando dele. Mas graças a Deus que o Espírito Santo trouxe essa verdade para mim. Ninguém precisou me falar, não vi escrito em lugar nenhum, ninguém me instruiu, mas o Espírito Santo, ele trouxe essa revelação no meu interior. E aí foi no dia que eu vi, e o Espírito Santo falou, é assim que você vai criar seu filho, ele vai ser criado pelos vídeos, ele vai ser criado, né?
E eu falei, não quero mais isso. E aí eu comecei a refletir que eu tinha que ser, tinha alguma mulher para cuidar da minha casa? Como que eu fazia? Ela ia limpar a casa, mas quem administrava era eu. Quem organizava, a parte de decoração era minha. Então, ela limpava, pronto. Eu que tinha que decorar, eu que tinha que arrumar. A casa tinha que ter a minha cara, o meu cheiro, minha identidade. Né? Então, meu filho tinha que estar comigo. E, ao mesmo tempo, eu também tinha que diminuir, porque quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente ganha, e se tiver possibilidade de ganhar mais, a gente quer mais, porque nunca é o suficiente. E foi isso que aconteceu. Então, eu comecei a rever tudo isso. E eu vi que eu tinha era que desacelerar. Até porque esse corre-corre e essas cobranças e essas pressões, elas nos adoecem. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, era assim, foi gerenciando, mas hoje eu estou numa fase maravilhosa da minha vida, onde eu já adquiri esse conhecimento, onde eu já aprendi a gerenciar, onde eu consigo ser mãe, onde eu consigo... Está desfrutando, né? De tudo. Hoje eu desfruto do meu casamento, da minha casa, porque eu curto a minha casa, eu curto meu filho, eu curto jogar com meu filho, assistir televisão, filme com meu filho, estar com meu marido, a gente ri muito em casa, a gente tem o nosso tempo, a gente sai, também temos o nosso momento de cultuar, nós temos o nosso momento de estar na igreja, nós temos o nosso momento de trabalhar, então assim, é um pouquinho de cada. Né? Nossa, e a vida espiritual, né? Que tem também, né? Também, porque o ir para a igreja não quer dizer nada, é uma parte, mas a vida com Deus é dentro, né? É isso aí. É muito interessante você falando aí, passou até aqui um filme na minha cabeça, né? Você acredita que isso serve de experiência? Sim. Falar, né? A gente falar, talvez, não digo erros, falhas, talvez por não ter tido a experiência, a maturidade, o entendimento da importância do tempo. Tempo para isso, Sim. tempo para aquilo, né? Sim. Porque eu passei mais de 20 anos em uma profissão que eu... Não gostava. O tempo passou e eu não vivi esse tempo. Vivi. Eu só fui profissional. Então, tinha tudo na minha casa, pra mim tava ok. Tinha alguém cuidando das minhas filhas, tava maravilha. Tinha todos os presentes, todos os passeios, Sim. tava ok. Na minha cabeça era isso. Sim. Era a roupa boa, era não faltar nada, era isso. E não é isso. Hoje eu sou cobrada. Eu sou cobrada hoje, principalmente pela minha filha mais velha. Por causa de consequências que vieram, né? E fica consequência. As marcas, né? Isso fica, isso gera, Sim. isso se torna na fase adulta, na fase adolescência, se torna deficiências, Sim. né? Que isso atrapalha a vida. Então hoje eu vejo a importância do que é você saber desenvolver esses papéis, né? Não trazer serviço, né, do trabalho para casa. Sim. Não é verdade? Verdade. Tentar chegar em casa agora, ó, eu sou para isso. É difícil fazer isso? Porque a gente está vivendo em um mundo de tecnologia que... Sim. Que a gente não larga mais, mas é preciso, né? Sim. De vez em quando, você tirar esse tempo, que seja o final de semana para a família, Sim. que seja um dia para o casamento, Sim. né? E trabalho é trabalho. Gerenciar. E aí saber também que a hora do trabalho é trabalho. É trabalho, né? exatamente. Não levar problema de casa para o trabalho. Então existe toda uma divisão que não é fácil. E ter muito cuidado, né, Miriam? Porque a gente trabalha, você pode trabalhar às vezes 20 horas, é o suficiente, mas aí não, eu quero ganhar mais, você quer trabalhar 40 horas. Então você está ditando a sua exclusividade para o trabalho. E as outras áreas você está tirando, porque você, no mínimo, você vai chegar em casa esgotada e você não vai ter tempo para as outras coisas, você não vai ter tempo nem para ser esposa, né? Diante disso que você viveu, dessa experiência, trouxe algum resultado ruim em algum momento da sua vida? Sim, trouxe. Ruim, trouxe. Porque, fora esses prejuízos que nós perdemos tempo, né, em curtir, como eu disse, né, em estar com o filho, em curtir momentos com o marido, com família, com mãe, porque daqui a pouco nós sabemos disso, né, nossos pais, tem até aquela música Trem Bala que é maravilhoso, né, que nós temos que estar com nossos pais, porque daqui a pouco eles se vão, nossa mãe, daqui a pouco ela se vai, né, e a gente vê o tempo passar e você vê que você nem aproveitou, né. Mas fora essas marcas, o que eu tive, assim,
de prejuízo foi na minha saúde. Então, fora tudo isso, é algo tão específico, tão focado na gente, que o nosso corpo não aguenta. A nossa mente não aguenta. Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos, nós somos mulheres, nós somos seres humanos. E nós temos que entender também que não há uma guerra de homem com mulher. Temos que ter muita cautela, não é o assunto, nem vamos falar, não é a pauta, né, de entrar com feminismo, mas nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, assim, não é uma briga de quem ganha mais, não existe isso. Nós precisamos trabalhar, nos manter e precisamos cuidar das outras áreas da nossa vida e cuidar da nossa saúde. E que esse é um assunto que nós vamos tratar em um dia específico, Ótimo. porque ele é muito importante, muito interessante, porque no momento em que a mulher se evoluiu, né, bagunçou a cabeça dela também, sim. né, tem hora que troca, bagunçou Sim. a cabeça do homem também, então isso ainda tá meio a guerra, se tornou meio uma guerra, meio que uma competição, né? Verdade. Mas a gente vai debater isso em um outro momento. Sim. Mas agora eu quero saber da Kátia, mulher dona de casa, como é que é isso aí? Então, Você gosta? eu gosto e não gosto. Por que eu não gosto? A parte que eu não gosto, porque tudo que é rotina é ruim e cansa, né? Então você tá ali, você não sai. Então não é saudável você estar só naquilo. Entra o que você falou agora há pouco, gerenciamento do tempo. Então, qual é o tempo que você vai estar cuidando da casa? Tem dia que eu olho e falo, hoje eu não vou mexer em nada. Hoje eu não olho e não olho, né? Por quê? Porque se a gente fica ali focado em tudo, você quer arrumar toda hora, você quer limpar toda hora, comida, cozinha, você não sai nem da cozinha, porque toda hora você quer tomar café, você quer almoçar, você quer lanchar. Os homens ficam toda hora, né? Tô com fome, né? E assim, agora, algo assim que como dona de casa, eu acho prazeroso, é que antigamente, pelo peso das outras coisas que eu fazia, então cuidar da casa pra mim era um peso. Fazer comida pra mim era um peso. Lavar a louça era um peso. E eu lembro muito bem um dia, a gente morava numa casa muito grande, e era um custo para limpar tudo aquilo, um custo para fazer comida. E eu lembro que toda vez amanhã, era uma chateação, amanhã é dia da faxina. Amanhã eu tenho que dar um geral nessa cozinha. Amanhã eu tenho que fazer comida. Então assim, com aquele peso, né? E uma vez o Espírito Santo falou no meu coração, o quê? Cadê a sua gratidão, né? Você tem uma casa. Então, graças a Deus que eu tenho uma casa para limpar. Graças a Deus que eu tenho comida para fazer. Graças a Deus que eu tenho marido e filho para fazer comida para eles. E quando o Espírito Santo trouxe isso para mim, eu entendi que ele queria que eu trabalhasse isso na minha vida. Interessante muito. Que você falou. E eu comecei a trabalhar, literalmente, né? Eu comecei a ter prazer em fazer as coisas. Então, por exemplo, hoje eu tenho prazer, meu marido tá trabalhando, eita, isso aqui ele gosta, né? E eu saber colocar amor. Exato, fazer com amor. E aquele dia que você tá estressada, ele também tem que entender, né? Olha, hoje... Tem que entender, né? Hoje não vai sair nada. Assim como a gente tem que entender, eles também têm que entender nossas fases, né? Mas então essa é a Kátia dona de casa, né? É assim, é um jogo de cintura o tempo todo. É muito interessante isso que você falou. Isso é uma psicologia, né? Sim. No momento que, se é pra você reclamar, murmurar, né? Olha por um lado assim, quantos não queria ter uma casa pra limpar? Sim, exato. Aí às vezes eu não lá em casa, chora pra lavar a louça. Eu falei assim, se você for lembrar que você está lavando a louça porque você teve o que comer, e que muitos queriam ter a louça pra lavar com a barriguinha cheia, você iria lavar agradecendo. Exato. Então, se você parar para colocar esse sentido em tudo, você faz com amor, faz com alegria, e sem falar que isso agrada a Deus e atrai coisas boas para você. Não é verdade? Verdade. Não, e é tão incrível assim, porque para quem é recém-casado, né, ou para quem tá para se casar, qual é a alegria? É uma satisfação de arrumar a casa, e quer decorar, e eu vou fazer comida, eu vou fazer... É uma alegria, então essa alegria, ela tem que permanecer. E aí daqui a pouco, não quer mais fazer, por quê? Porque se torna um peso. Então a gente tem que ter essa gratidão
E ao mesmo tempo também uma compreensão da família, né? Também Exatamente. de não vamos escravizar, não é Isso. obrigação. Eu posso, né, ter a ajuda, né, do marido, do filho, né? Porque não somos máquinas, né? Exatamente. Somos seres Se humanos. todos olhassem, isso é meu, eu tenho que fazer minha contribuição. Sim. Eu falo para eles, não, essa casa é de vocês, vocês estão Sim. limpando pra vocês, o Sim. que é de vocês. Sim. Pra dizer, eu tô fazendo pra minha mãe. Não. Sim. Pra você mora em um ambiente, tem que estar bem, tem que estar agradável. Exato. Então, tem que ter esse olhar, né? E a casa é de todos. Exatamente. Né? E cozinha, você gosta de cozinhar? Gosto muito. E a gente até ri muito em casa, porque eu entrei numa onda do MasterChef. E aí meu marido, tadinho, foi que sofreu, porque ele tinha que comprar tudo que era tompeiro, como diz o outro lá, né? Então, tudo eu comprava, porque eu tinha que fazer comida diferente, era um monte de temperos e ver se tá bom, né? Então, assim, aí o gasto foi maior, mas assim, eu tenho prazer em cozinhar. Só que rotina é ruim demais. Então, às vezes, hoje tem muita facilidade. E eu acho que a mulher, ela tem que buscar inovar. Então, por exemplo, quem disse que eu preciso ir todos os dias para a cozinha, fazer o café da manhã, fazer o almoço, quem disse que eu não posso me organizar e preparar, por exemplo, umas marmitinhas semanais, uma salada, né, que já dei para a semana toda. Isso. Um dia, assim, a sobremesa não precisa ser todo dia. No final de semana, ou durante a semana eu vou comer uma comida mais leve. No final de semana a gente faz algo caprichoso. Então, assim, é uma questão de organização para não estressar, não se tornar peso. Trabalhar né? com inteligência, para quê? Para se poupar. Porque é possível. O que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. A mulher, a gente sempre bate nessa tecla, né? Ela se amar, se olhar, se cuidar, se valorizar. E tá nisso aí também. Sim. Porque se ela se entregar 100% só para uma coisa, vai sobrar o que para ela? É. Aí vai cansar, porque é uma máquina, né? Sim. Precisa ali como é que fala? Igual um carro, a gente leva para a oficina, para dar aquela revisão, nós precisamos. Exato. Qual que é a nossa revisão? Que é uma coisa que a ciência está aí para provar, a questão do sono. Sim. Né? Gente, dormir bem é o primeiro passo para uma mente saudável. Bom que você falou isso. Dormir bem. E assim, quando você fica muito agitada, muito ansiosa, atrapalha até o sono. Exato. É muito importante isso, porque você pode até dormir pouco, mas se aquele sono foi um sono verdadeiro, que você conseguiu relaxar, você acorda renovado, o seu dia já vai ser diferente. Exato. Não é verdade? Exato. E nós temos, né, nós temos uma fonte, né, que traz essa verdade, que é o Augusto Cury. Sim, que sim. Ele fala, né, a respeito da ansiedade, da síndrome do pensamento acelerado. Exatamente. E isso é uma descoberta dele como psiquiatra, né? Então ele descobriu essa síndrome e nós estamos nesse modelo de sociedade acelerada. As mulheres, elas estão aceleradas. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma capacidade única. Ela é dinâmica, ela nasceu para isso, ela tem muito talento, ela é muito sensitiva, ela tem muita sensibilidade com tudo e ela dá conta. A mulher, ela é guerreira, Dá conta. É a natureza dela. Então ela vai e ela acha que ela consegue abraçar o mundo inteiro. E a inteligência e a capacidade faz com que eu não vou perder a oportunidade, lembra do que a gente estava conversando. Não vou perder a oportunidade porque eu dou conta, não, isso aqui vai ser bom para mim. E se a gente não gerenciar o tempo, como você falou, né? E a palavra do Senhor também nos diz, Eclesiastes 3 fala o quê? Sobre há tempo para todas as coisas, né? Então, tempo de sorrir, tempo de chorar. Então, a gente significa que temos as nossas fraquezas. Exato. Né? Tem aquele momento que você não quer nada. Exato. Né? Então, é isso aí. Exato. E eu tô achando tão interessante aqui, porque a gente pensa que vai falar sempre as coisas técnicas, Sim. né? Eu tô acostumada a sempre falar assim, o quê? Coisas técnicas, coisas científicas, questões espirituais. E hoje eu estou falando de algo tão comum e tão importante que é a nossa identidade, né? Exatamente. Maravilha falar sobre isso, estou muito contente. Então, você já falou um pouquinho dos seus papéis e tal. Você tem alguma história de superação? Tenho. Qual que é? Gente, eu acho que a gente vai amadurecendo, né, ficando mais experiente e a gente vai vendo quantas coisas a gente já viveu, né? Eu acho que é isso que traz a maturidade, né? As nossas experiências. Eu tive, sim, em poucas palavras,
eu tive uma perda na minha família, eu tive um irmão que faleceu com 41 anos e foi algo da noite para o dia e isso me afetou porque ele era muito próximo a mim, eu era muito próxima a ele e fora outras questões que mexeram comigo, né, com essa perda dele e eu entrei numa depressão. E quando eu entrei, e a depressão, eu gostaria muito de falar sobre depressão, mas hoje não vai dar tempo. Certo. Mas eu quero pincelar que não somente a depressão, como a ansiedade, como outros transtornos, como outras doenças, enfermidades da alma, como a Bíblia fala, né? Que é importante que a gente saiba como cuidar. Porque ninguém está isento de viver, de sofrer de um transtorno, sim, né? E a minha superação foi o quê? Que eu sofri, eu fiquei muito tempo abatida e eu vi que eu iria precisar recorrer a um médico, a um profissional, eu teria que ir a um psiquiatra, eu teria que fazer uma terapia, porque o meu desejo era de morte, eu não tinha energia para nada e eu trabalhava muito. E na época eu era professora universitária e eu não conseguia trabalhar. E eu, pronto, e agora? O que vai ser dos alunos, de mim? E enfim, com tudo isso, eu vi que eu precisava. Só que chegou uma hora que eu vi que só aquilo também não estava sendo suficiente. Eu vi que eu precisava me ajudar, mas na minha força eu não conseguiria. E eu vi que a minha força, como nós somos cristãs, como eu sou cristã, né? E eu conheço a palavra, eu sei que a palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu cria muito nisso. E eu falei, então se a palavra me liberta, ela vai me libertar do que eu estou sentindo, então eu preciso da palavra. E o que eu fiz? Eu comecei a me alimentar da palavra. E eu troquei isso, eu não aconselho ninguém a fazer, nem estou falando, é algo pessoal, um testemunho meu, é uma fé pessoal. Uma experiência única isso, sua. foi uma experiência minha com Deus, né? Que eu falei, pai, eu estava num lugar tão ruim que eu falei, eu não posso ficar pior do que eu estou aqui. Então, nada é pior do que eu estou. Então, agora eu vou começar a desmamar da medicação. E como que eu vou desmamar? Se eu for no médico, ele vai começar a tirar aos poucos, né, a medicação. E eu falei, eu vou fazer eu vou fazer aqui uma aliança, né, com o Senhor, né, com o Espírito Santo. Falei assim, já que é tão real, porque quando a gente está ruim, a gente desafia Deus, a gente acha que Deus não é por nós, a gente acha que o Espírito Santo não existe, a gente questiona até a vida, daqui a pouco, a gente perde a fé, né? E eu lembro que eu entrei nesses questionamentos, eu só dormia o tempo todo, e aí eu falei, olha, eu vou desmamar. Só que eu quero ter essa experiência, a verdade liberta, a palavra liberta. Então, eu vou, no horário das medicações, eu vou estar lendo a palavra. Mas palavra que fale de fé, palavra que fale de cura. Uma palavra voltada para o que eu precisava. E assim eu fiz. Só que aí eu me automediquei. Eu comecei a falar assim, eu vou ouvir a palavra de 2 em 2 horas. E quando a pessoa tá com essa enfermidade, ela não consegue ler, ela não tem concentração para ler, né? E então eu falei, então eu vou, né, na tecnologia, eu vou colocar um fone de ouvido, vou ficar ouvindo uma palavra. E eu selecionei alguns mentores, né, que a gente gosta e tal, e eu comecei a ouvir. E eu fiquei uma semana fazendo isso, como se fosse uma medicação. Tal hora era a hora de tomar, né, o remédio. Aí eu ouvia a palavra, ouvia a palavra, ouvia a palavra. Uma semana, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. E eu fiquei frustrada e o Espírito Santo falou, calma, é um processo, né? E eu fui insistir. E em pouco tempo eu comecei a sentir diferença. E eu fui me curando aos poucos, me curando, até que fui voltando à vida ao normal. E embora muita gente fale, né? Mas não tem cura, porque para a ciência a depressão não tem cura e existem oscilações. Existem momentos que você, né, que qualquer circunstância que te afetar, você pode ter uma outra crise e voltar a ser de novo. Então, só que quando a gente leva isso para fé, a gente também entende que a fé ela tem que ser constante. Então, assim, o que acontece? Espiritualmente falando, o inimigo ele vai voltar com a doença, ele vai trabalhar, ele vai trazer dardos na sua mente, ele vai trazer informações nos seus pensamentos, para quê? Para que você
acredite naquelas informações. E ele traz os sintomas. E aí você começa a acreditar. E se você começa a tomar posse daquilo, você vai adoecendo de novo. Então, essa é a guerra. E existe, inclusive, eu até aconselho ao público, não sei se conhecem o Luciano Subirá, né? O pastor Luciano Subirá. Eu conheço. Conhece? Ele tem uma série que fala sobre a batalha da fé, né? E é incrível porque ele traz isso, que em Judas já traz esse versículo, né? Que nós temos que batalhar pela fé. Então a fé, ela não é de qualquer jeito. Há uma batalha, você tá ali, as circunstâncias vão dizer o contrário. Exatamente. Né? A doença vai dizer o contrário, a dor vai dizer o contrário. E o que você tem que fazer? Permanecer firme na fé. Exatamente, né? que é se posicionar. Exato. É a fé inteligente, né? Isso. Isso é o quê? Fé. O que é a fé? É o crer. Isso. É a determinação. Isso. É você determinar que algo vai acontecer. Exato. E é como... Eu amo a física quântica, sabe? Ah, não. Aí, se você... Ó, a gente vai ter que ter um programa para falar da física quântica. É verdade, porque fé é ciência também. Ciência. Ai, que Na bom. Bíblia está escrito fé. E digamos que a ciência é a física quântica. Sim. Porque você mentaliza, você pensa, Sim. você fala, Exato. né? E você se posiciona em direção a isso e isso vem Isso pela ciência, né? pela ciência. Aí a palavra diz que a fé é a plena convicção daquilo que você não vê, mas espera. Ou seja, Também a esse mesma posicionamento, essa certeza, né? exatamente. Então foi o que você fez, né? Exato. Você determinou, Exato. se posicionou, Exato. não desistiu Exato. e aconteceu. Exato. Não é verdade? Exatamente. E eu tive outras circunstâncias também de me curar pela fé, espiritualmente. E minha sogra até falava assim pra mim, né? Ela falava, vai começar a vir um sintoma de novo, mas você já foi curado. Você continue declarando que você já foi curado. E acontecia mesmo. E quando via, eu falava, eu não fui curada. Eu fui. Eu fui. E os sintomas desapareciam. Olha aí, né? Então, é uma guerra pela fé. E falando nisso, Kátia, eu tô lembrando aqui das suas especialidades, né? Eu quero falar do seu projeto um pouquinho também, Sim. porque eu lembrei que você tem um projeto aí com o nome Incucar, né? Sim. Um instituto. Eu quero que você fale Sim. um pouquinho o que é o Incucar. Quais são esses projetos? Para quem é? O Incucar, para falar do Incucar, eu vou ler um versículo, tá? Eu trouxe aqui só para ler essa parte, pensei que ia ser mais no final, mas eu vou ler essa parte que está em Deuteronômio 6, 6 e 7. Isso aqui está retratando aquele período que Moisés, ele recebeu as leis e ele estava passando as leis para o povo. Então ele estava colocando para o povo, olha, vocês têm que meditar nessas leis, vocês têm que trazer para o seu coração, você tem que, quando você levantar, quando você deitar, você tem que estar o tempo todo, né, meditando. Para quê? Para que você pratique, né? E aí... Então, quando ele estava trazendo essas instruções para o povo, aí ele fala assim, no Deuteronômio 6, versículo 6. Medite sempre nessas palavras que hoje estou te ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar, quando se levantar. E essa parte aqui, quando ele fala com diligência, tem uma tradução que ela fala inculcar, que ela traz assim, tu os inculcarás aos teus filhos. E então foi a partir dessa palavra inculcar, que quer dizer, né, que você tem que estar ali, inculcar mesmo, tem que estar ali insistindo, perseverando, trazendo rotinamente aquela palavra permanentemente, né? Aquela palavra. E aí esse nome foi um presente da Geisiane, minha amiga, né? Ela também está até fazendo psicologia. Seria até muito interessante que ela viesse aqui. Ela tem uns projetos magníficos, sabe? E ela recebeu esse nome e me falou sobre esse nome. Então, Inculcar é um projeto que vai estar trabalhando com o quê? Um projeto que vai estar trabalhando com inculcar a palavra. Então, foi assim que eu comecei a trazer, como se o Inculcar como se fosse uma escola, né? É um instituto.
E um dos cursos, o primeiro curso que nós criamos foi o Teologia Kids e o Teologia Teen, que é a teologia para criança, teologia para adolescente. E foi um sucesso, até mesmo porque as matérias não eram só matérias de teologia, eram matérias que estavam trazendo um pouco do rema também, né? Trazendo muitas matérias inspiradas no Rema, né? No Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, que eu sei que muita gente conhece. E foi um sucesso, porque a gente estava trabalhando com a palavra revelada, a palavra da fé, muita libertação, muita cura, momentos assim muito bons na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Aí depois disso, nós tivemos a formatura, passamos por um outro período, e foi o período que eu te conheci, que nós abrimos um grupo no WhatsApp chamado As Mulheres Curadas para Curar, né? E ali a gente estava o quê? Rotinamente, diariamente, ministrando a palavra de cura, instruindo as mulheres a como trazer a cura para a sua vida, porque nós precisamos da ciência, nós precisamos da Bíblia, da palavra. Exatamente. Né? Você falou em cura aí, só Sim, aproveitando o gancho já, você falando isso aí, o que você tem a dizer sobre a cura entre a ciência e a espiritualidade? Qual é essa diferença aí? Ou como que une as duas? Ótimo, até porque é o que nós trabalhamos, foi justamente isso, né? Então, assim, nós estávamos mostrando que quando a pessoa tem uma dor de cabeça, eu posso orar. Existe um poder na oração. Existe um poder na palavra declarada, né? E não tem como eu trazer, né, mais sobre isso. Mas, enfim, a gente ora e a pessoa pode ser curada, porque é bíblico isso, né? Só que existe um aspecto religioso que acredita que a pessoa, se ela crê que pode ser curada, então ela não precisa de medicação. Só que a medicação, ela vem de Deus também. Por quê? Porque Deus deu a sabedoria para o homem. E nós vemos que o próprio Lucas, do Evangelho de Lucas, ele era médico. Então, por que a Bíblia relata que ele era médico? Né? Então, nós temos também o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Nós sabemos que ela foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. Sim. Porém, antes, esse aí foi a última atitude dela. Antes disso, o que ela fez? A Bíblia fala que ela tinha vendido... Recorreu a exato, né? todo tipo de recurso. Todos os recursos. Então, a gente entende que ela tinha passado pela mão de vários médicos. Né? Aí, como não estancou a hemorragia, e aí ela já estava ouvindo falar de Jesus, e a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ela já estava ouvindo, fé já estava sendo gerada nela. E quando ela se aproximou de Jesus, ela foi curada. Então, o que nós aconselhamos, né, as mulheres? Então, vou trazer para você o que nós trazemos de conselho em relação a isso. Você vai trabalhar a fé dos seus filhos como? Você vai falar, olha, leia a palavra sobre cura, e você vai estar ali lendo a palavra sobre cura junto com seu filho, ou com a sua mulher, com sua esposa, com sua irmã, sua mãe, não sei. Ou você mesma, né, para você. Você vai estar ali meditando na palavra para você tomar posse da cura. Mas enquanto você não chegar ao nível de fé para que você receba a cura, você vai ficar o quê? Sofrendo e vai estar correndo o risco de morrer até você ter esse nível de fé? Não, vai tomando seu remédio. Eu tive uma experiência, várias experiências, de orar por medicação. De orar e falar, essa medicação, ela vai ter um efeito 3 vezes, 10 vezes maior do que ela agiria no corpo humano. E realmente a gente vê uma melhora, assim, uma eficácia surpreendente. Então, assim, ciência é importante. Cirurgias, né? Então, tantas coisas que a ciência traz pra gente. Só que quando a gente fala de questões mentais, psicológicas, como não é algo visível, então as pessoas pensam que é frescura, que é charminho, e não é. Por quê? Porque ela tem CID, depressão tem CID, eles têm, é uma doença, né? E é porque ela tem sintomas, né? Ela exato. É uma coisa que se torna real na vida da pessoa. Se torna real e a ciência explica o corpo, o que está
está errado no corpo. Então, veja bem, se você fala bem assim, uma pessoa está com depressão, desculpa, uma pessoa está com pneumonia, aí você vai falar para ela, olha, para de sofrer dessa pneumonia, creia que você vai se levantar e você não vai falar isso, você vai fazer o quê? Vamos tomar medicação, não pegue friagem, não tome nada gelado, vamos para o hospital, vamos tomar remédio. Então, assim, você tem todos esses cuidados. Mas aí a pessoa com depressão, não. A pessoa com depressão, ela tem que se levantar e ela tem que parar de frescura. Não, porque se você for estudar sobre a depressão, você vai ver que são substâncias químicas do seu organismo que estão em deficiência. E, inclusive, a medicação que é tomada, eu vou até falar um testemunho, eu estou com um outro projeto agora, que é Mulheres Lapidadas. Sim. Então, nós temos um grupo, nós estamos ali sempre alimentando, estudando a palavra de Deus. Existe um encontro anual que nós fazemos dessas mulheres, né? É maravilhoso. E o intuito é o quê? Ser lapidada pela palavra de Deus, né? E o que nós temos aprendido? Nós temos aprendido que nós precisamos nos libertar dessa concepção de que a ciência e a espiritualidade não podem andar junto. E nós tínhamos algumas mulheres, quando nós entramos com um estudo sobre depressão, doenças psíquicas, e nós começamos a falar, olha, essa doença ela é real, só que a sua fé também é real. Só que se você não tem a fé suficiente, você ainda não está conseguindo, você tem que recorrer ao médico. E isso fez com que, porque o que existe hoje? Pastoras, missionárias, mulheres assim de liderança, de impacto, que elas não podem demonstrar que tem depressão porque os outros vão dizer que ela está endemoniada, vão dizer que ela é fraca, vão dizer que como que pode ela dar lugar para isso. E não entende. Agora, se, por exemplo, acontece um acidente e tem que amputar a perna, vai falar a mesma coisa? Então. Não vai, só porque é visível. Então, a doença, as outras doenças psíquicas, elas são reais. Só que elas são invisíveis. Invisíveis assim, a olho nu. Mas se for fazer diagnóstico, se for fazer exame, e o médico vai mostrar o corpo, a química, o processo neural, tudo isso como que acontece e vai ver a deficiência que existe no corpo, como se fosse vitamina. Como se fosse deficiência de vitamina, uma pessoa que está com déficit de vitamina, ela vai precisar tomar vitamina, porque senão ela vai adoecer em vários sentidos, né? Então, é isso, né? Então, ciência, fé, tem que andar junto. E é isso que você é uma especialista em cura, né? Ministra nas igrejas, não é isso? Eu gosto, às vezes eu não uso muito esse termo, né? Porque dá a impressão, eita, ela é a especialista nisso, né? Não, eu tenho alguns estudos, né? Algumas formações, né? Que traz sobre isso, né? Fala sobre esses tratamentos, sobre saúde mental, né? Mas eu recorro muito à Bíblia também, então a gente estuda a Bíblia, e a Bíblia ela também é científica, a Bíblia ela também traz muitos aspectos científicos, e aí quando a gente vai estudando, fica fácil para a gente mentorear, fica fácil, até porque eu apliquei muito na minha vida, e como eu apliquei na minha vida, eu sei que funciona, eu sei que é real, então é fácil a gente estar instruindo outras mulheres, e esse é o recado que eu tenho para dar para as mulheres, sabe? Mulheres, se você, tanto para as mulheres como para a família, se você acha que seu filho, sua filha, ou a mulher, a esposa, ou sua mãe está com depressão, não é frescura, ajude, apoie. Quando a gente fala apoie, não quer dizer que é para apoiar a doença, não quer dizer que é para passar a mão na cabeça e falar, tadinha, tá sofrendo, não é isso. Mas entenda que é uma doença, ajude a tratar. Leve ao médico, insista, leve a uma terapia, ajude, deixe mais leve, não cobre, não traga pressões para essa pessoa, mostre compreensão, porque isso vai ajudar a pessoa a se sentir amada, dê muito amor, porque o amor é a chave do sucesso em qualquer lugar, inclusive bíblico, né? É verdade. Gente, eu tô besta aqui com um assunto tão gostoso, tão interessante, tão importante e necessário para o momento que nós estamos vivendo hoje, porque é um dos momentos que
o mundo inteiro está sofrendo, né? Verdade. Com a depressão, com a tristeza do luto, né? Sim. Muitas pessoas ainda não conseguiram lidar com essa situação, superar. E é muito interessante. Hoje, você passou em branco aqui no nosso Shazam hoje. Ah, é? Passou em branco, não deu tempo, o tempo já acabou ali. Mas assim, vamos repetir, né? Vamos repetir, vamos ser mais. Eu acho que deu para vocês entenderem o que é o Inculcar, o instituto que oferece cursos, sim, né? Exato. Assistencialismo, Isso. Acompanhamento, Isso. existe psicólogo, né? Exato. Existe coach também, Também. né? Outros tipos de especialista também no espiritual também, Ótimo, pastores, né? Pastores. E assim são vários cursos voltados para criança, para adolescente, para mulheres, jovens, né? Pro casal também, também, né? exato. Então assim é completo, né? Exato. Muito bom. Inclusive, o nosso novo projeto agora nós estamos trabalhando com solteirões e solteironas. Olha aí que legal. Então nós temos, né, fazendo um trabalho bem legal, né? E assim, começamos agora. Estou junto com a pastora Elda. Beijo, pastora Elda, né? E a gente está aí, nós vamos fazer esse encontro. Pra quem tem aí, né, quem tá aí achando que não tem como casar, tem sim, tem muito homem disponível, tem muita mulher disponível. É isso aí, gente. Eu quero aqui agradecer aqui as pessoas que estão nos ouvindo. Temos ali a Keila Guimarães, Tiago Leão, Eva Rodrigues. Temos aí uns apoiadores que estão nos acompanhando, Victor Guimarães. Temos também minha amiga Lina, Erinalda Guimarães. Gente, eu quero agradecer Elaine, né? Lina. Elaine, beijo! Francisca. Então, assim, nós temos aí muitas pessoas, né, que já estão nos dando retorno, nos procurando. Noemi, né? Temos a Leila também. E assim, são muitas já que já nos procuram, que nos retornam, deixam mensagem pra gente, né? E vocês, quero agradecer a cada um de vocês, continue compartilhando para suas amigas, para suas vizinhas, né? Para os seus parentes. E eu quero agradecer você, né? Por essa presença aqui, por nos ter honrado com a sua presença, com esse papo gostoso. Eu quero que você deixe aqui para nós a sua mensagem, suas dicas, o que você tem para nos deixar? Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho minhas referências. É muito importante a mulher ela ter uma referência para ela poder se espelhar. E eu tenho referência, eu tenho a minha mãe como referência. Ame a sua mãe ela sempre está certa, né? As mães elas sempre estão lutando pelos filhos. Então, honre a mãe. E a palavra do Senhor diz que aquele que honra pai e mãe é um mandamento de promessa para que tenha longevidade, né? Exatamente. Então, tenha referências. Eu tenho minha mãe, eu tenho a pastora Natalícia, eu tenho a pastora Adelaide, eu tenho a pastora Cíntia, Camila, né, mulheres, né, Diná, minha amiga. Então, assim, são mulheres que estão com a gente, né, nos inspirando. E deixo um beijo para elas e quero dizer, não deixe de ser mulher, não deixe da sua essência. Você trabalha, mas você também tem que se cuidar. Você é mulher. Então você é mãe, mas você é mulher. Você é esposa, mas você é mulher. Então você é líder, você também é mulher. Então uma mulher que é formada com corpo, alma e espírito. Então você tem que cuidar do corpo, de todo o seu corpo físico, que é o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do seu espírito, trazendo questões espirituais, orando e lendo a palavra. E você tem que cuidar da sua alma. O que é a sua alma? É o centro das suas vontades, dos seus sentimentos, das suas emoções e da sua razão. Então você precisa o quê? Boas leituras, você precisa estar sempre renovando a sua mente. A palavra do Senhor diz em Romanos 12:2, não vos conformeis, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é você que se transforma. É isso mesmo. E a mensagem que eu deixo, gente, né? Só pegando aqui o gancho que a gente sempre fala,
é para que você, mulher, seja amada, você precisa se amar, primeiramente. Para que você seja valorizada, precisa se valorizar. Né? Para que seja respeitada, se respeite primeiro. Sim. Aí você fala assim, Miriam, como é que eu faço isso? Sabe que o primeiro passo é você saber dizer não. Ah, perfeito. Esse é o primeiro passo. Verdade. Para você ser amada, valorizada e respeitada. Porque você não precisa dizer não, dizer sim para tudo. Para aquilo que não te faz bem. Não é verdade? Sim. Então o não é para isso, é para você não aceitar tudo, né? Para aquilo que não te faz bem, aquilo que te maltrata. Então esse é o primeiro passo, diga não. Sim. Né? E aí você vai saber gerenciar aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que te faz bem e o que não faz. Gente, esse foi o programa de hoje. Agradecer a todos vocês aí de coração, que Deus esteja com cada um de vocês. Todas as quinta-feiras estamos aqui trazendo uma convidada com uma palavra diferenciada para você. Quando não serve para uma, mas serve para outra, né? Mas ela não volta vazia. E que Deus abençoe de coração cada um de vocês e toda a sua família. E aqui fica o nosso boa noite. Isso. Agradecendo você pela sua presença, né? Dê seu boa noite e ficamos aqui, gente, até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Boa noite. Então, boa noite, Miriam, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, uma honra estar aqui. Passou tão rápido, né? Mas eu sei, espero ter deixado alguma mensagem, alguma semente que eu sei que vai germinar. Deixar um beijo pro meu marido, um abraço, né, muito forte pro pastor Emival Silva, pastor André, pessoas que são meus mentores, não tem como deixar de honrar essas pessoas na minha vida, tá bom? Então, um beijo e boa noite. Boa noite. Strong.